Há pessoas que de fato sofrem muito, sofrem mesmo. É sofrimento que não é brincadeira não, minha gente. Você vê a pessoa, você acompanha a pessoa e você percebe que a pessoa tá passando muita luta, mas muita luta mesmo. E aí há pessoas que parecem que sofrem mais do que as outras. Tem gente que aparentemente, fala aqui entre nós, parece que sofre mais do que outros. E a nossa ouvinte pergunta: por que sofro tanto enquanto tem gente que, apesar dos seus erros, tem uma vida boa? Tem gente que tá vivendo na sombra e água fresca, mas fez um monte de coisa errada. Aí você olha e diz: como é que pode aquela pessoa que fez isso, aquilo e aquilo, ter uma vida boa, ter uma vida saudável, confortável, enquanto eu estou aqui vivendo essa vidinha? Como administrar as consequências dos nossos erros sem perder a fé, hein? Se na sua opinião, você acha que Deus tem filhos prediletos? Abençoa mais a uns do que a outros ou não? A nossa ouvinte conta: confesso que dei mole e caí em pecado, e a minha filha foi o resultado de tudo isso, diz a nossa ouvinte. É a palavra dela. Vamos ver o que vocês acham sobre esse assunto. Hoje olho para trás e consigo ver todos os meus erros e me arrependo por cada um deles. Amo a minha filha, mas eu tenho sofrido demais com tudo que estou vivendo. Principalmente porque, por mais que eu ore, nada muda na minha vida. Aí eu olho ao meu redor, vejo gente que cometeu os mesmos erros que eu e suas vidas estão maravilhosas. Por que sofro tanto enquanto tem gente que, apesar dos seus erros, vive uma vida boa? E a sensação que tenho é que com alguns Deus se cala e com outros Ele promete dar várias bênçãos. Isso seria sinal de que Deus tem filhos prediletos, hein? Como administrar as consequências dos nossos erros sem perder a fé? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira 3 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Reverendo Lael de Alcântara, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: confesso que dei mole, caí em pecado. É a expressão que utiliza a nossa querida ouvinte, e eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, amado JR, bom dia, amados ouvintes, bom dia, debatedores. É uma alegria imensa para o meu coração poder participar nesse momento de profunda edificação, fortalecimento da fé e de orientação segura da palavra de Deus, pois estamos todos aqui juntos e unidos para trazer uma palavra segura para o teu coração. JR, a nossa ouvinte, ela é digno de louvor, porque quando se confessa, já é esse reconhecimento
pelo próprio pecado cometido. Isso é bom, quando a gente tem esse reconhecimento. Mas aqui, quando ela diz que ela deu mole para o pecado, tem um ensino muito profundo aqui para todos nós, para você, ouvinte. Dar mole ao pecado, isso significa dizer que quando nós damos mole para o pecado, as consequências resultante do pecado que nós cometemos, elas sempre trarão, né, coisas que não serão boas na nossa própria vida. Então, significa dizer o seguinte: dar mole para o pecado é quando você realmente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu coração, para ouvir a voz da sua vida. E quando se dá mole para o pecado, precisamos lembrar que o pecado não dá mole para nós. Davi adulterou e veio as consequências sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho, sobre o seu lar. Mas uma coisa nós precisamos também ter a certeza, JR. Quem é que não dá mole para o pecado? Nós todos são capazes de dar mole para o pecado. Mas a graça superabundante de Deus em Cristo Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Por isso que eu disse que é louvável aqui ao ouvinte quando ela confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Pastor Gilton de Medeiros, bom dia, seja bem-vindo. A sua opinião sobre essa frase inicial, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, amigos aqui da mesa, bom dia, ouvintes da 93, é uma alegria estar de volta ao debate, participar mais uma vez com os amigos e com os irmãos. Esta frase, ela traduz, na verdade, JR, o dia a dia da maior parte das pessoas, porque não há aquele que não peque a não ser o Senhor Jesus. Todos nós somos estamos sujeitos ao pecado, estamos sendo tentados a cada momento. O que a gente precisa levar em conta é que, embora estejamos sujeitos a pecar e a tentação seja constante, a nossa vigilância deve ser permanente, deve ser constante, para que não soframos como já sofremos nas vezes anteriores em que pecamos. Muito bem, Bispo Jaime Coelho conosco hoje também. Bispo, bom dia, seja bem-vindo. A nossa ouvinte diz: confesso que dei mole e caí em pecado e a minha filha foi resultado de tudo isso, não é? Então dá até uma impressão de que o nome da menina é pecado, né? Ela é como se fosse o resultado do pecado fosse a menina, e a impressão que pode parecer é que ao longo da vida dela, todo mundo, inclusive a mãe, vai olhar para ela como fruto do pecado. E eu não sei se a interpretação dela é essa aqui, que transparece no texto, ou não é essa, enfim. Mas eu queria pedir a sua opinião e a sua ajuda para a gente entender esse assunto e até tirar um pouco de peso das pessoas que não escolheram aparecer. Entendi. Bom dia, JR, bom dia, amados debatedores e ouvintes da 93 FM. E, assim, realmente olhando para essa primeira afirmação, a gente vai dar a entender que ela pode ter sido traumatizada pela condição de ter chegado a ter um filho dentro do pecado que ela cometeu. Porém, lá na frente ela fala que ela ama a filha dela, então eu acredito que ela já deve ter superado. A grande questão é que nós semeamos. A semeadura, ela é opcional, a colheita não. E a gente precisa saber ressignificar isso, a gente precisa saber trabalhar isso no nosso interior para que a gente possa não carregar um jugo, porque essa criança não pode ser um jugo para a vida dela, assim como o passado de muitas pessoas que cometeram erros no passado, como o pastor aqui acabou de falar, o pastor Lael. Há homem que não peque? A Bíblia afirma que não. Então todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós precisamos entender que, na verdade, as marcas que nós carregamos, elas não podem ser eternas. Elas precisam ser superadas, precisam ser vencidas. Isso é possível. Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, pastores que são capacitados para apoiar pessoas que caíram e que precisam de serem reconstruídas. Elas com certeza chegarão a um resultado muito bom na vida e conseguirão superar os momentos que vivem, com certeza, em nome de Jesus. Pastor Paulo Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo. A sua opinião sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, e é um prazer estar aqui com vocês e também com essa seleta mesa de debatedores, e um abraço para os nossos ouvintes. Realmente a pessoa pecou, mas ela diz que ela se arrependeu. Então na Bíblia diz o seguinte, que se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
Ela não pode ficar vivendo de passado. A vida dela mudou a partir do momento que ela se arrependeu. Né? Então ela agora não pode olhar para a filha dela, a princípio, achar que a causa dela não ser abençoada mais e tudo mais é porque do pecado que ela cometeu. Se ela se arrependeu, né? Acabou. A vida dela começa ali. Certa ocasião eu ouvi um pregador dizendo, na mensagem dele, que só tem uma coisa que é impossível para Deus. O pessoal ficou assim, alguma coisa impossível para Deus? Ele disse, é Deus deixar de abençoar, de perdoar um pecador que se arrepende aqui nesta terra. Então é isso que acontece. Eu creio que ela tem que virar a página e continuar como uma nova criatura, alguém que foi perdoada por Deus. Muito obrigado, pastor Marcela Bastos, muito bom dia, como vai você, tudo bem? Bom dia, JR, ouvintes, queridos debatedores, vamos lá para a pesquisa. Você conhece alguém que pecou e quando as consequências vieram, essa pessoa acabou aí abandonando a fé? 96% dos nossos ouvintes por telefone conhecem, os números são bastante altos, no site 84% deles também conhecem, já que no nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319, já começaram a chegar as opiniões, e de um dos nossos ouvintes ele diz assim, olha, Deus trata cada um de uma forma, porque nós somos diferentes uns dos outros. A gente precisa lembrar que as consequências virão, mesmo quando a gente recebe o perdão da parte de Deus. Consequência é algo que a gente não vai mudar. Olha aí, minha gente, quero ouvir a sua participação aqui, hein? Você participa conosco pelo WhatsApp 96803, anote aí 96803-8319, 96803-8319, é o WhatsApp da 93 FM. Você participa comigo aqui também no Face da Rádio 93 FM, uma foto belíssima. Nós estamos aqui na ponta, abrindo aqui a nossa foto, o reverendo Lael de Alcântara, ao lado dele o bispo Jaime Coelho, ao lado dele o nosso querido irmão Harold de Oliveira, ao lado dele nós temos aqui também o pastor Paulo Carvalho. Eu estou ao lado dessas feras aqui, o pastor Gilton não estava aqui na hora da foto, se estivesse a nossa foto ficaria ainda melhor, mais brilhante, mais bonita, mas nós estamos aqui com essa equipe maravilhosa e você pode conhecê-los aqui também no nosso Face, também curtindo, compartilhando e trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Aliás, um ouvinte aqui pergunta uma coisa muito importante, JR, como é que eu faço para conseguir o seu CD? Ouvinte, que elogio. Olha, eu quero te agradecer pela sua expectativa, se é que eu estou entendendo, talvez ela tenha falado isso para outra pessoa, mas se for para mim, querido ouvinte, desde já receba a minha gratidão. O que houve aí com o microfone? Hein? Tá funcionando? Quem falou que não tá funcionando? Hein? Não tô te ouvindo. Tem que falar, então manda bala, Marcela. Resolve aí, é bom demais ter você com a gente aqui na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, nós voltamos ao nosso debate. O pastor Léo, eu senti que o senhor queria falar. De fato, eu quero concordar plenamente com você, porque a ouvinte passa essa ideia e também tem sido estigmatizante na vida de pessoas que, como ela, acabam, né, como fruto do próprio pecado, tendo um filho, ficando grávida e concebendo. A questão toda é uma só. É que quem é que não nasce em pecado? Todos nascem em pecado. O Salmo 51, aqui no verso de número 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nascem em pecado e todos carecem da misericórdia de Deus. Eu me lembro, JR, quando eu era adolescente, uma amiga minha, ela ficou grávida e o pastor disse para ela, eu não posso batizar o teu filho porque o teu filho é fruto do pecado. Tá achando que era só o filho, né? Ele também é. Do ponto de vista bíblico, aí eu acho que isso é bastante claro, né? Com certeza. Pecado não é apenas um ato, é um estado, e viver debaixo desse estado. A nossa natureza pecaminosa é complexo, mas de fato essa experiência ela se replicou. Quantas pessoas não viveram exatamente isso? E é uma situação complexa, porque há regimentos, há estatutos de igreja que não permitem. Se a pessoa, se a criança, né, quando batiza,
criança, as igrejas que batizam criança tem, os adultos não, mas tem ali, às vezes a igreja não batiza criança, mas tem uma apresentação, às vezes nem faz a apresentação, não é isso, companheiro? Totalmente. Não é isso? Então, há igrejas que são mais austeras do que o próprio Deus, enquanto Deus é um Deus de misericórdia, que acolhe, que perdoa, a igreja eu não sei se isso é por causa da comunidade, entendeu? Deveria ser o contrário, acolher o pecador, amar o pecador, não amar o pecado, é diferente, saber separar, né, o pecado do pecador, mas amar o pecador, acolher o pecador. A verdade é que a igreja, como instituição, ela tá sempre vivendo uma tensão. Ela tem momentos em que privilegia e valoriza muito o aspecto institucional e aí, consequentemente, o lado pessoal fica... certo? Não, nós não estamos entrando ainda no juízo de valor. Estou só tentando descrever o fenômeno social, né? Com certeza. Então, há momentos em que valoriza muito o aspecto da instituição, do estatuto, do regimento, dos preceitos e esquece das pessoas. Já por isso precisamos até tomar cuidado, né, pastor? Porque diz a Bíblia que a letra mata, mas o espírito da vida, né? Isso também faz parte da parte cultural de algumas igrejas, né? Da sociedade, de modo geral. Agora, há momentos em que prevalece só o aspecto pessoal, onde há toda aquela ideia de comunidade, ideia de povo de Deus, e essa tensão, ela precisa do equilíbrio, precisa de ter a sabedoria e o bom senso. O que acontece com igrejas que nem batizam criança, ou que o pastor que diz uma coisa como essa que foi dita, não vou batizar seu filho porque ele é filho do pecado, é falta desse equilíbrio, falta dessa sabedoria. E aí a pessoa ou até se afastam, isolam um viciado, isolam uma prostituta, isolam as pessoas. Agora, marginalizando as pessoas. Reproduzindo aquilo que Jesus combateu. O sábado não foi criado para o homem. Pastores, pelo que eu estou vendo aqui, de repente nós estamos levando o lado para as igrejas. Mas isso é um pensamento dela. De repente a igreja dela não tem nada a ver com isso também. Entendeu? Porque eu vejo hoje, né, as igrejas estão bem avançadas para entrar, para acolher, né? Para acolher esse tipo de situação, dizer que é bem diferente do passado, né? Bem diferente do passado. Então eu vejo que é mais dela pessoal do que com a instituição igreja. Agora, quando a pessoa toma uma experiência como essa, né, que foi um trauma, não resta dúvida. Sim, aí ela traz isso e diz: olha, amo a minha filha, mas tenho sofrido demais com tudo que eu tenho e que eu estou vivendo, né? Principalmente, pastor Gilton, é o destaque que o senhor fez, porque por mais que eu ore, nada muda na minha vida, parece uma coisa atrelada a outra, né? Sim, na perspectiva dela. O que está aparecendo no que ela está dizendo é que ela confessou o pecado, que ela se arrependeu do pecado, ela naturalmente recebeu o perdão de Deus, mas ela mesma não se perdoou. Ela continua ainda sofrendo por um pecado que já foi perdoado. Ela não está sabendo administrar essa situação. Isso. E aí entra uma outra ideia que eu acho que ela precisa trabalhar, que é a ideia de que a oração é simplesmente o ato da conversa com Deus. Oração, eu gosto muito daquela expressão que coloca oração com ação, destaca o lado ação da palavra oração. A pessoa precisa agir como consequência da sua oração. Ela precisa de fazer, ela precisa de ter iniciativas, não é ficar esperando de braços cruzados que as coisas aconteçam. É o que a palavra nos fala quando diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é seguido por obras, não apenas o remorso. Tem pessoas que vivem só o remorso. Se as obras não estão de acordo com o arrependimento que se tem, é apenas um remorso. Se as obras estão de acordo com o arrependimento que se tem, aí sim é verdadeiro arrependimento. Mudança de vida. E na verdade, o que eu penso a questão a respeito da oração é que existe uma questão da incongruência que acaba acontecendo. A congruência é quando as coisas se harmonizam, se juntam. E o problema é que muitas vezes as pessoas se tornam incongruentes espirituais. O que acontece? A vontade de Deus, nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus. E quando oramos, muitas vezes, não nos alinhamos a essa vontade. E quando não nos alinhamos a essa vontade, parece que nada muda. Mas não muda por quê? Porque eu talvez não esteja mudando. Porque eu talvez não esteja me adequando àquilo que Deus quer que eu me adeque, aquilo que Ele quer que eu me harmonize com Ele, para que o propósito dele aconteça. E aí, isso tem muito a ver, gente, com discipulado. Né? Como foi o aprendizado dela na vida cristã? A iniciação dela na vida cristã? Se ela foi bem discipulada, ela vai conseguir, né, trabalhar com seus traumas, vai conseguir administrar
né, até os seus pecados passados, né, vai se libertar disso. Mas vai depender muito disso. Mas aí entra novamente, eu acho que tem que enfatizar que a pessoa precisa entender que oração não é só o gesto, não é só o dobrar o joelho, não é só colocar-se diante de Deus, mas oração envolve a compreensão de que a partir do momento em que eu oro, eu começo a agir em consonância ou em congruência com a vontade de Deus e com a minha oração. Tem que se harmonizar. Isso. E aí as minhas atitudes vão mostrar o agir de Deus. Se eu fico parado, eu não vou ver o agir de Deus. A oração é orar e ação, ela tem que agir, né? Agora, a nossa ouvinte ainda diz mais, né? Porque ela olha para si, mas ela também olha para mais alguém aí, uma amiga, um amigo, não sei para quem que ela tá olhando aí. E teve uma vida enrolada, complicada, mas aparentemente se deu bem, né? É a expressão que a gente normalmente utiliza. Ela diz: aí olha ao meu redor, vejo gente que cometeu os mesmos erros que eu e suas vidas estão maravilhosas. É claro, é a ótica dela, é a experiência que ela nos traz. Bispo Jaime, foi o seu destaque. Foi o meu destaque e eu quero dizer, JR, quero primeiro fazer uma pergunta. Que vida que é maravilhosa? O que é uma vida maravilhosa? Hein? Aparentemente não ter consequências no exterior, porque na verdade nós precisamos ter uma vida maravilhosa interior. Nós vivemos, infelizmente, num mundo em que as pessoas estão valorizando mais o que está por fora do que o que está por dentro, e depende muito mais do que eu estou por dentro do que está por fora. Nós vamos encontrar no Salmo 73, por exemplo, Asaf passando pela mesma crise. Asaf escreve o Salmo e diz assim: puxa, quando eu olhei, olha o que ele diz no versículo 3, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Aí a Bíblia diz que ele começa a refletir sobre aquilo. Ele fala um monte de coisas aqui de alguém que está traumatizado, que está doente, que está observando pessoas que talvez estejam vivendo, entre aspas, uma vida maravilhosa. E aí ele diz assim: mas eu corri pro templo. E aí eu comecei a compreender tudo isso. Eu vi que era a enfermidade da minha alma, que na verdade o fim deles é que é o grande problema. O problema não é o início das coisas, ou que aparentemente parece não ter consequência. O problema é o fim das coisas. Porque lá na frente a gente vai descobrir realmente se a vida era maravilhosa ou se a vida não era maravilhosa. Do lado de fora, toda a casa é linda, né? Aí limpa, né? Você olha do lado de fora, né? Geralmente casa do vizinho é muito mais bonita, né? Muito mais verde, casa arrumada, olha, o pessoal tá no carro, eles estão rindo, olha lá, felizes. É isso aí. Então pode estar rindo, é um do outro. Estão conversando, às vezes estão discutindo. Então essa análise é uma análise muito particular. Agora, pode ser de fato que ela tenha uma amiga que teve a mesma experiência que ela e tem encontrado um homem maravilhoso que constituiu com ela uma família e agora eles têm 17 filhos e são felicíssimos. Por isso os frutos dignos de arrependimento. Não é isso? Não, mas tô dizendo que ainda assim ela pode olhar para saber e falar: só lá, aquela não vale nada. A mulher fez isso, fez aquilo outro, fez muita coisa assim e tá tendo uma recompensa que eu não tive. Essa comparação que às vezes dá uma emperrada no carro. Essa questão também que você está colocando aí, ela é muito interessante, porque a Bíblia não ensina, e não é também de bom alvitre você ficar se comparando com outras pessoas, porque na realidade você não sabe de fato como é aquela pessoa dentro da sua própria casa, na sua própria vida, sua realidade, porque uma coisa é bem verdade, JR. Pecado não traz felicidade, alegria e nem deixa a vida ser maravilhosa. Nós precisamos entender isso. O pecado é mau, ele destrói. E na realidade, quando nós comparamos, nós só olhamos para as pessoas que estão melhores do que a gente e aquelas centenas e milhares que estão vivendo uma situação, na verdade, achamos, muito mais difícil. Achamos que também as pessoas acham que felicidade é só o lado material. Se a pessoa está bem materialmente, entendeu? Então, às vezes, ela está olhando isto, mas esquece que o principal da nossa vida é a nossa vida espiritual, entendeu? A verdadeira felicidade. Há um ditado português que acho muito interessante. O ditado diz assim: lá como cá, mas fadas há. A verdade é que a gente não pode dizer que aqui tudo é ruim e lá tudo é bom. As coisas não são distribuídas. Ninguém se livra das consequências, né, pastor Júnior? Ninguém se livra das consequências. Exatamente. E não há uma distribuição igualitária da justiça de Deus ou da bondade de Deus. Nós não temos controle sobre como Deus age. A verdade é que nesse mundo, por consequência do pecado, a vida não é justa. E haverá pessoas que
já começam a sua existência com sofrimento e terminam a sua existência com sofrimento. E aí alguém pergunta: Senhor, isso é para quê? Aí o Senhor vai dizer assim: é porque o pai pecou? É porque ele pecou? Não, é porque para que através disso se manifeste a glória de Deus. E aí, como é que fica? Há coisas que só Deus poderá explicar na eternidade. E aí você vai por um processo complicado, né? Porque aí começa aquela análise, né? Fulano tem isso, fulana não tem isso. Às vezes a fulana lá que a pessoa tá achando que tá muito bem, tá olhando para nós ouvintes assim, como eu queria estar no lugar dela. A gente tem uma inquietação tão grande, às vezes a coisa está arrumada, mas ainda assim existe essa inquietação. Quero pedir a você, ouvinte amado, que continue ligando e participando, trazendo a sua opinião com a gente também pelo nosso WhatsApp. Fale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. E essa inquietação acontece exatamente aqui pelo WhatsApp. Eu vou exemplificar aqui. Uma das nossas ouvintes diz que há vezes que eu tenho a sensação de que Deus não nos ouve. Independente dos graus de pecado, ela coloca assim, se é que existe isso, grau de pecado, às vezes parece que os olhos e os ouvidos de Deus são para todos, menos para nós mesmos. Olha aí. E ela diz assim, e aí quando eu me deparo com isso, eu fico pensando, é melhor eu seguir na fé. Crer que o melhor já está na minha vida, que é a salvação de Cristo Jesus, mas é inevitável olhar e não achar que ele não me responde. Ela interpretou, quer dizer, tomou uma decisão com base na interpretação dela, uma decisão positiva, né? Proativa, né? Eu vou continuar caminhando e tudo mais. Muita gente senta e corre, inclusive. Como é que vocês lidam com essa colocação do conhecimento bíblico também, né, o JR? Então a pessoa, quando conhece a palavra de Deus, ela sabe que Deus quer o melhor para ela. Agora ela tem que fazer a parte dela. E tem gente que espera que Deus vai fazer um milagre, levantando ela do lugar, fazendo isso. Não, ela tem que tomar uma posição. Quando conhece a Bíblia. A questão também que eu entendo aqui é que a infelicidade, a tristeza, a dor, o sofrimento, é a pessoa não querer assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. A vida não vai mudar se ela não começar a entender que eu preciso assumir. Agora eu sou uma jovem mãe, agora eu tenho que cuidar, agora eu tenho que fazer um pouco mais, agora eu preciso trabalhar, agora a vida começa a sorrir para ela de uma outra maneira. Agora ela precisa entender de como está sorrindo. Se não foi possível ela fazer aquela construção de construir a sua própria casa, ela entra dentro de uma casa construída. Tem vários aspectos nisso. Eu estava falando em off com o pastor Lael aqui. Por exemplo, as partes envolvidas. As partes envolvidas vão determinar no resultado final. Vamos supor que dois jovens, infelizmente, né, não estamos aqui citando isso, mas vamos falar de um acontecimento. Dois jovens que temem a Deus, que seguem a Deus, caem no pecado, mas os dois se arrependem e assumem a consequência do pecado. O final da história vai ser qual? É boa. Bem diferente de uma pessoa que se envolveu com alguém que não quer nada com Deus, que estava ali. Então tem que tomar muito cuidado. Não estou incitando, não é para você se envolver em pecado. Pecado não é uma ideia, não é uma opção, mas todas as partes envolvidas, porque não é unilateral, também determinarão o final das coisas. JR, eu vejo aqui também nela, é uma autopiedade nela mesmo, né? Tá ali achando isso e tá justificando até a sua, entre aspas, não felicidade, sua conduta por causa da filha. Então, ela fica tendo pena dela mesma e observando os outros. Aí lá em Eclesiastes 11:4 diz o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ela tem que parar de olhar para os outros e começar a trabalhar dentro daquilo que ela se encontra. Da realidade de vida dela. Ela não pôde começar de repente, né? Casar, depois ter filho, mas teve antes. Mas dali em diante Deus vai abençoá-la. Agora depende muito da sua posição. Exatamente esse ponto, pastor Paulo. Excelente observação, porque mostra que a pessoa tem oportunidade. Quer dizer, em vez de ficar olhando a nuvem, vamos batalhar, vamos lutar, vamos nos empenhar. Se o seu sonho, esse negócio do sonho é muito importante. O sonho era esse, olha, era namorar, achar um príncipe encantado, né? Mas o camarada era sapo, aí não teve jeito. Houve um relacionamento. Olha, se houve relacionamento, a chance de engravidar era enorme. Naquela época eu não pensei bem, ok.
Resultado, consequência, tem que administrar. Mudou a ordem. Vamos, a partir dessa mudança de ordem, fazer o melhor possível, porque, gente, tem que se reorganizar. Nós não temos condições de ficar choramingando a vida inteira se alguma coisa na nossa vida não deu certo como nós gostaríamos que desse. E Deus é especialista em transformar, dizendo, maldição em bênção. Ela precisa aprender a se refazer. Exatamente. Aí precisa aprender a se refazer, porque às vezes Deus quer quebrar o vaso e fazer de novo. Não dá pra poder começar deixar um pedacinho lá, não vou tentar fazer o vaso, mas vou deixar esse pedacinho aqui. Não tem que ser feito de novo. Então, o ressignificado do que ela tá passando, que até o Jota tocou nesse assunto aí, é muito importante. Pensar sobre isso, reorganizar sua mente, reorganizar infelizmente seus sonhos, tem que ser seus projetos de vida vão ter que ser reorganizados para que você se cure disso. Eis que se fez novo tudo, e agora nova vida, e vambora. Que já foi citado agora, né? Ele tem uma expressão que eu gosto muito e uso com frequência na minha igreja. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Quer dizer, há uma atitude a ser tomada por nós a cada dia, a cada momento que estamos diante de uma situação ou adversa ou até mesmo uma situação de bem-aventurança. Nós temos que fazer um balanço e dizer, olha, o passado é para trás, já foi, não vai mais acontecer, não posso mudar. Eu vou transformar esse passado, deixar ele para trás e vou olhar para frente, vou seguir para frente. E para frente há coisas novas, e coisas novas têm todas as possibilidades de serem boas. Pastor Paulo, o senhor destacou a frase: a sensação que tenho, diz a nossa ouvinte, é que com alguns Deus se cala e com outros ele promete e dá várias bênçãos, ou seja, ele promete para uns e não promete para outros. É o entendimento dela. E ela depois, né? Isso seria sinal que Deus tem filhos prediletos. Eu queria citar para ela 2 apóstolos. Um apóstolo Paulo, em Romanos 2:11, que diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. E depois o apóstolo Pedro, lá em Atos 10:34, que ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro passo, ela tem que ter certeza que ela é igual como qualquer outra pessoa para Deus, né? E não esquecer que na Bíblia nós temos 3.573 promessas de Deus. Será que ela não pode pegar pelo menos uma asinha para ela? Umazinha, né? Uma asinha, já vai ajudar, já vai mudar a vida dela. Ela colocar que ela é filha também igual a outra qualquer outro irmão, que Deus não faz acepção, não tem privilégio, não dá privilégio a ninguém. Mas ela tem que tomar posse da bênção do Senhor, né? Ela tem que saber, não, eu sou filha, eu sou herdeira, co-herdeira com Cristo, eu quero meu direito na herança. Vou recomeçar minha vida. É importante lembrar que um dos princípios fundamentais para lidar com as promessas é que elas são condicionais. Sempre Deus diz: se me obedeceres, se observares a minha lei, se cuidares dos teus passos, aí virão as bênçãos. Não tem a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, ele se arrependeu e voltou. Eu não acredito que existem filhos prediletos, mas existem filhos obedientes e filhos desobedientes. Exatamente. É claro. Você vai encontrar a história de Caim e Abel, o que Deus falou para ele? Pô, se você não tivesse feito, tá triste por quê? Se tu não tivesse feito bem, não teria sido aceito também? Então tem gente que faz bem e tem gente que faz mal. Isso a gente vai ter que entender até os que obedecem e os que não obedecem. Exatamente. Aqui um ouvinte dizendo: olha, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos mais achegados, é o que diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Eu quero continuar ouvindo a opinião dos nossos amados ouvintes. Já, vamos ao nosso WhatsApp aí, Marcela. Muitos dos nossos ouvintes acabam tendo dificuldade aí para entender a questão da acepção, principalmente quando ele caiu em pecado e conhece alguém que caiu no mesmo pecado. No caso dessa ouvinte, ela diz: eu caí em pecado com o meu então namorado. Hoje nós terminamos, ele voltou para ex dele, eles estão juntos até hoje e eu sofro muito porque a gente pecou junto. Mas quando eu olho para ele tá lá feliz, se preparando para casar. O meu outro relacionamento não deu certo e eu acho que Deus faz acepção de filhos, sim. Então quer dizer que aí a culpa é de Deus. Agora é de Deus. Exatamente. Na verdade, as pessoas engessam. O problema de engessar as coisas é complicado, porque a pessoa fala assim: só se for assim eu vou ser feliz. Só se for desse jeito eu vou ser feliz. E coisas acontecem.
Não tem jeito, nós estamos sujeitos a muitas coisas. E aí quando acontecem, nós precisamos entender que ainda há oportunidade de ser feliz. A síndrome Deus de pode Adão, restaurar né? a nossa sorte. Eu sou infeliz, Adão falando, porque a mulher que tu me deste. A questão é que se peca e se culpa a Deus pelo pecado e não se assume a responsabilidade diante de Deus do fato cometido. Esse fato ocorreu lá com Adão e Eva. Não, foi a mulher. Não, Isso. foi a serpente. Pois é. E aí não se assumiu a responsabilidade. Eu creio que nós só podemos ser abençoados por Deus na construção de uma vida feliz quando a gente reconhece os nossos pecados e reconhecemos que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos dar muitas outras oportunidades para sermos felizes. Davi, no Salmo 51, né, ele ali reconhece o seu pecado, pede a misericórdia de Deus e Deus vai o Vai ser perdoa misericordioso e com ele recebe um grande Os título. planos mudaram. Um as homem coisas segundo mudaram. o coração de Deus. Só para tocar no caso da ouvinte que manda esse WhatsApp agora, é preciso lembrar a essa ouvinte que a nossa história pessoal nunca é igual à história de outra pessoa, de outro alguém. A minha história é a minha então, história. a história pessoal dela, talvez ela esteja passando por algumas dificuldades, ela esteja vendo o ex reconstruindo a vida e ela está imaginando uma felicidade. Ela está vendo a história se desenvolvendo. Ela não sabe como vai ser a história dele dali para frente. Mas ela tem que saber da história E ela nem dela. pode comparar a vida dela com isso, né, pastor? Não pode comparar a vida dela. De maneira nenhuma. Então ela está começando a história dela. Ela precisa ver como ela precisa se alinhar com Deus para reconstruir a sua Isso aí. história de tal maneira que ela tenha a mesma felicidade, a mesma alegria que ela imagina que o ex está tendo hoje. E Deus tem para todos os seus filhos que obedecem, que o buscam e que confiam e esperam. Deus tem bênçãos maravilhosas e ela terá bênçãos se ela observar o que a palavra de Deus recomenda para nós. Sim, eu acho que a questão aqui a ser observado é que as pessoas estão olhando muito para as outras pessoas e estão deixando de olhar para Jesus. É o enfraquecimento do eu, né, pastor Léo? Elas estão deixando de ser. É verdade. Estão sendo porque os outros são. Porque quando nós nos miramos nas outras pessoas, elas são falhas, elas têm também os seus erros. E nós vamos acabar nos submetendo a olhar para as pessoas, nós adoecemos. Nós não temos que ficar olhando para as outras pessoas. Nós temos que estar olhando para a frente. Se o leite foi derramado... Nós temos um risco, reverendo Lael, de o seguinte, olhar para alguém e achar que a pessoa está bem. É verdade. Aí nós ficamos mal. Aí nós olhamos para a pessoa que está mal. Aí nós ficamos bem. Então, quer dizer, pera um minutinho. Se você está aí, a vizinha da direita se deu bem, a vizinha da esquerda se deu mal. Aí nós vamos nos mirar, né? Nos mover com base nesse olhar do outro. Aí você vai ter. Não é isso que nem a Bíblia ensina, nem a vida ensina. Enfraquecimento de personalidade, enfraquecimento de identidade pessoal da pessoa. São pessoas cada vez mais fracas. A nossa sociedade hoje é uma máquina de produção de pessoas fracas. Fracas no seu interior, elas não são. Elas estão sendo porque alguém ou estão sendo porque alguém está do lado dela. JR, isso tem muito a ver com a autoestima da pessoa. É verdade, pessoal. Uma pessoa com uma baixa autoestima, ela sempre vai achar que os outros são melhor que ela, entendeu? É verdade. Ele sempre vai achar que o terreno do vizinho é melhor, a casa é melhor, que o irmão é mais abençoado. Agora, quando ela consegue resgatar, né, levantar sua autoestima, ela vai dizer, eu sou abençoado também, sou filho de Deus, eu mereço. Né, pastor Paulo? Assim, tipo, por que ele consegue e eu não consigo? Ao invés de gastar tempo com isso, por que não fala assim, eu vou tentar também, eu vou me esforçar também, eu vou lutar para conseguir? Lógico. A natureza humana é uma natureza perversa, é uma natureza que sempre traz insatisfações para a vida da pessoa. A pessoa pode ser rica e ela quer mais riqueza. A pessoa pode ter um bom marido, mas ela acha que o marido da vizinha ainda é melhor do que o marido dela. Então é preciso se conscientizar, né, de que enquanto nós não estivermos olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós estaremos, né, vivendo uma ilusão enganosa que vai nos destruir, porque na realidade todos têm problemas, todos têm dores, todos têm dificuldade. Ninguém passa nessa vida igual. Tem que encarar a verdade. Tem que encarar a sua verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Nesse sentido, é claro, a gente sabe que a verdade é Cristo, mas tem que encarar a sua verdade. Não tem jeito. A questão, quando a pessoa aponta a predileção de Deus por alguém, ela deixa de ser responsável pelas suas escolhas, pelas suas atitudes e passa isso para Deus. Então, é como aquela filha
que vê que os pais têm predileção pela outra filha ou pelo outro filho. E existem casos assim. Sim. Existem casos em que só realmente, né, os pais eles têm uma predileção por um dos filhos e o outro filho ele é alijado de tudo, ou seja, ele é excluído de tudo, ou de mais ou menos, né? Que negócio, a gente sabe que isso existe. Sim. Aí a pessoa olha e diz assim, com Deus é a mesma coisa. Porque afinal de contas, Deus estava, olha, que a pessoa ali, que a pessoa ali. Da história que ela teve, né, Jota, pegando esse gancho aí. E depende, bispo, do momento, porque se você for, pega a cena, vamos pegar cenas assim, por exemplo, você pega Jacó, entendeu? No momento em que ele está sendo enganado pelo sogro, rapaz, que sujeito fracassado. O camarada enganado pelo sogro, trabalhando igual um miserável, entendeu? Olha que vida. Aí depois você amplia a história. A gente tem o hábito de ver parte da história. Você imagina bem o que é a família de Tiago. Tiago, um dos discípulos que foi preso na mesma época, estava preso na mesma época que Pedro, entendeu? Aí a igreja orando pelos dois. Sim. Aí de repente, notícia sai. Tiago foi decapitado. Aí Pedro foi solto. Tem predileção. Pedro era preferido de Jesus. Não, se Pedro era preferido, Tiago não era. Mas peraí, é uma interpretação do momento. Sim. É aquela que é difícil da gente explicar, porque nós todos somos emocionais e temos isso na nossa vida. Soberania de Deus. Isso, pastor as pessoas fazem do sofrimento uma prisão. Elas ficam lá, permanecem lá. Quando na verdade, se a gente entender, as provações que nós passamos, os sofrimentos que passamos, são uma oportunidade de crescimento. Não é verdade? Deus nos dá a oportunidade de crescer. É por isso que Paulo consegue dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, dizendo pouco antes que ele pode suportar aflições, ele pode passar por sofrimento. Não quer dizer que ele não passou nada, né, pastor? Ele pode passar por até privações de alimentos. Ele, depois de tudo aquilo, ele diz assim: quem aguenta tudo isso pode todas as coisas. Imagina José Deus passando pela prisão. Ele pensando, eu tô aqui preso, meus irmãos estão lá no bem bom com meu pai lá e tal. E aí, como é que é? É a cena, se você pegar a cena do momento, você diz, olha, no momento aí, você não sabe o que vai acontecer depois e nem sabe o que tá acontecendo lá, né? Lá internamente. Agora, o ouvinte no final diz assim, como administrar as consequências dos nossos erros sem perder a fé? É uma pergunta extremamente ampla. O que pensam os companheiros? A primeira coisa que eu posso dizer é que ninguém administra as consequências de nada. A verdade é que você não tem controle. Você não tem controle. Você pode lidar com essas consequências para minimizar o impacto delas na sua vida. Você, por exemplo, você tem uma filha. Como é que você vai administrar a situação? Ela está aí, a filha está aí. Você tem que ser uma mãe carinhosa, você tem que ser uma mãe dedicada, você tem que fazer o melhor pela sua filha. Você não vai administrar uma consequência. Administrar é ter controle. Administrar é mudar para cá, trazer para lá, é ter a capacidade de fazer as coisas se alterarem. Você não administra as consequências, você minimiza as consequências daquilo que você fez. Você cuida daquilo que você fez para que isso... Eu observo duas coisas, né? Como ela vai administrar? Uma, se ela se arrependeu realmente e crê que Deus a perdoou, tem como administrar. Agora, se ela não se arrependeu, simplesmente ela está envergonhada com a situação, você observa o caso de Judas e Pedro. Judas teve remorso. Pedro quando negou Jesus, né, ali, o que ele fez? Ele se arrependeu. Então depende muito da nossa atitude ao enfrentar, a nossa reação ao enfrentar essa situação. Eu também entendo, né, nessa questão de como administrar as consequências, porque na realidade o pecado trouxe consequências e essas consequências elas não serão apagadas. Nós vamos carregar essas consequências até a morte. Eu concordo plenamente que nós não levamos e nem levaremos ela para a eternidade, ficará aqui. Mas administrar as consequências é assumir a responsabilidade dos atos que foram cometidos. Eu acho que a grande dificuldade e o problema é a rejeição, achando que Deus vai levar, vai mudar, vai fazer isso, mas a questão toda é o seguinte: eu preciso assumir essa responsabilidade. Agora eu tenho um filho, eu tenho uma filha para criar, então eu vou criar. Eu posso reconstruir todo o meu projeto de vida e Deus me abençoar? Sim, vai dar um pouco mais de trabalho, vai ter um pouco mais de sacrifício. Sim. Mas esse é o ônus dessa vai ser um pouco maior, não tem jeito. Exato. Então, a primeira coisa realmente seria isso, a aceitação da realidade. Primeiro, tentar viver uma vida sem autopunição.
Porque tem gente que fica se flagelando, fica tipo... tem pessoas que até fazem o sofrimento... E vou ter que sofrer tanto tempo, né? Eu pequei, vou ter que sofrer tanto tempo para poder... Fazem dele um jeito de se sentir um pouco melhor, porque se ela não se punir também, ela não se sente melhor. Tem gente que vive assim. Outra coisa que ela pode fazer, a aceitação do perdão de Deus, que talvez ela não tenha aceitado, foi tocado nisso aqui um tempo atrás. Deus já te perdoou, amado ouvinte. Deus já lhe perdoou. É o que a Bíblia fala. Você precisa aceitar. Vocês não acham que a gente tem uma interpretação assim curiosa? A gente acha que o perdão vai ser... Nós vamos receber o perdão a partir de um sacrifício. A gente fala tanto de justificação pela fé, né? A gente fala de justificação pela fé, justificação pela graça. A gente sabe que não é o nosso sangue, mas é o sangue de Cristo. A gente sabe. Racionalmente, você tem lá, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Sim. João no Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles cujas vestiduras são lavadas no sangue do Cordeiro. Nós temos consciência bíblica e às vezes teológica, mas a prática, a gente larga isso e acredita que vai ser assim: quanto mais eu me sacrificar, mais Deus vai se comover e Deus vai me perdoar por causa do meu sacrifício. Quando ele já perdoou. Essa questão ela é sociológica na vida do povo brasileiro, principalmente no nosso povo, que acha que a penitência, acha que o sacrifício pode justificar o seu pecado. A vida digna é uma vida de sofrimento. E invalida o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Mas, JR, eu gostaria de levantar uma questão aqui. As consequências, elas não mudarão. Eu não acredito que essas consequências possam mudar. Mas o que pode mudar é a nossa maneira de entender e perceber essa nova realidade de vida que eu passo a viver por causa das consequências do pecado. É lembrar lá o Salmo 103, no verso de número 10, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O caminho está aberto para a construção de uma vida feliz, porque Deus não vai nos tratar por causa do pecado que eu cometi. E uma palavra de ânimo para ela, Jota. É uma questão de colheita. A Bíblia diz que a colheita velha dá lugar à colheita nova. Então, coragem. De repente a tua colheita velha já está acabando e a colheita nova vai chegar, em nome de Jesus. E aqui no WhatsApp uma ouvinte diz assim: exatamente como essa ouvinte do e-mail, eu também passei por isso. Depois de ter sofrido muito, eu descobri que eu não tinha me perdoado. E quando eu me perdoei e passei a plantar coisas boas, deixei o meu próprio preconceito de lado e aí sim comecei a colher novos frutos, deixei de me comparar com os outros e passei a me comparar com a palavra de Deus. Hoje eu sou liberta de todos os meus temores e olha, a minha filha é uma bênção na minha vida. Olha, graças a Deus por essa palavra aí. Foi muito profundo isso aí, né? Ela primeiro tem que se perdoar, Deus perdoa e ela não se perdoa, né? É isso. A nossa ouvinte diz ao final, a última parte dessa última frase, né? Sem perder a fé. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos espiritualmente, a nossa fé, não existe estabilidade espiritual, companheiros. Ou está crescendo ou começou a despencar. É verdade. Existe a pessoa que diz: olha, como é que tá aí? Saúde, tá estável. Financeiramente, tá estável. Tá num posto estável, né? Crescimento. Agora, quando fala sobre vida espiritual, ou tá subindo, ou tá descendo. Não tem estabilidade nesse aspecto. Outro ouvinte de Caxias dizendo: JR, eu estava passando por uma situação muito difícil, onde o pecado começou a ser cada vez mais tentador. Eu fui ficando fraca, deixava de buscar, de me consagrar, mas antes de cair, olha o que aconteceu com essa ouvinte. Antes de cair, eu fui aos meus pastores e busquei ajuda. Olha aí. Depois disso, eles me acompanharam, me ajudaram em oração e a cada dia que passa eu me sinto mais forte. Tá vendo? É um raro exemplo, mas que deve se tornar mais comum com a graça de Deus. Até, querido ouvinte, a partir do testemunho que você traz. Olha, o negócio tá esquentando. Eu tô quase indo. Antes de você ir, procura a liderança espiritual e compartilhe. Dizer: eu preciso de ajuda nessa área. Seus líderes vão orar com você, vão te abençoar, vão estar na intercessão e pela graça de Deus muita gente vai ter a mesma experiência que essa ouvinte que compartilha aqui conosco. Aliás, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Marcela. Exatamente, correr aí para os líderes espirituais que a gente está precisando, porque nós perguntamos: você conhece alguém que pecou e quando as consequências vieram, essa pessoa abandonou a fé?
por telefone, 97% dos nossos ouvintes conhecem, no site 84% deles também. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes. A situação é essa, resultado de pesquisa é resultado, nós precisamos administrá-lo como ele está aí, pelo menos até agora. Evidentemente que ao longo do debate muita gente vai mudando de opinião, mas não dá tempo de mudar o resultado final da pesquisa. E eu quero agradecer sempre a esse carinho precioso dos nossos amados ouvintes. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A situação não é fácil não, né, gente? Um ouvinte dizendo aqui, ó, a sensação que eu tenho é que meu marido me odeia. E você, o casamento com ódio é um negócio impressionante, né? Mas você sabe muito bem que isso acontece. Ela pelo menos conta. Ele me bate, ele me humilha, ele fala as coisas mais terríveis que uma mulher pode ouvir. Nós temos uma filha pequena e ele já chegou a me agredir enquanto ela estava no meu colo. Eu tenho vergonha dos meus vizinhos e me sinto a pior mulher do mundo. O que fazer diante de um marido agressor que destrói a autoestima da esposa? E quando esse marido é supostamente convertido? O camarada é da igreja, companheiros. Depois de tudo que faz, ele age como se nada tivesse acontecido. Se continuar me submetendo a essa situação, corro o risco de criar uma filha desequilibrada emocionalmente. Eu quero dizer para os nossos amados ouvintes, nós vamos discutir esse assunto aqui amanhã. Tem gente que vai à igreja, mas só vai. Tem gente que diz que é crente, mas só diz. Tem gente que aparentemente é convertido, mas é só aparência, é só casca. Como é que a gente sabe? É pelos frutos. Você fica indignado aí, não fica? Eu também fico indignado aqui. Como é que o homem pode agir dessa forma? Agredir a esposa e tal, e depois vai para a igreja como se nada tivesse acontecendo. Ainda que não fosse uma agressão física, ainda que fosse uma agressão verbal, ambas são absolutamente terríveis. Mas nós precisamos encarar este assunto porque, lamentavelmente, dentro da igreja e fora da igreja, muita gente está vivendo casos semelhantes a este. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero agradecer aqui ao pastor Gilton de Medeiros, pastor, e pedir ao senhor, por favor, leva um abraço carinhoso pro pessoal da Igreja Batista em Jardim Santíssimo lá, por favor, pastor, o senhor faz esse claro, JR, obrigado me atende aí? Pelo privilégio. Obrigado, vou levar também um abraço pro pessoal do Jornal Novas. Leva também. Levamos redação um toda a equipe lá, Deus abençoe. Obrigado, JR. Olha, eu quero também agradecer aqui a presença do pastor Paulo Carvalho e pedir, pastor, por gentileza, leva um abraço para todo o povo de Deus das Assembleias de Deus de Niterói e São Gonçalo, que estão sob a sua coordenação. E eu quero dizer para você, JR, que o pessoal tá na escuta. Ontem eu coloquei no Face, curtida da minha esposa. Olha, rapaz, o pessoal tá na curta. E eu quero mandar um abraço, então, lá pro pessoal da Assembleia de Deus lá de Niterói, São Gonçalo, do Ministério IT, e lá pro pessoal de Jardim Califórnia, do Centro, Niterói. E uma coisa, JR, nós somos coordenadores da SEADER Niterói, São Gonçalo, e nós vamos ter o nosso encontro, nossa coordenadoria, no próximo sábado, dia 7. Sábado agora? Sábado agora, na Assembleia de Deus Central de Niterói, igreja presidida pelo meu amigo, pastor Ricardo, e vai estar pregando lá o presidente geral das Assembleias de Deus do Brasil, pastor José Wellington, da Corte. E então, vai ser que horas? Vai ser a partir das 9 horas da manhã, tá? Então você que aí participe lá conosco, você que pertence à coordenadoria, até você que não pertence, também é nosso convidado. Que Deus abençoe a vocês e a todos os nossos ouvintes, e eu quero dizer para você, JR, meus amigos aqui, que foi um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, pastor Paulo. Bispo Jaime, por favor, leva um abraço para o povo querido da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Povo abençoado, povo amado, e com certeza também estão ligados ouvindo o Debate 93, inclusive tem o aniversário da congregação de Jardim, de Engenheiro Rocha Freire. Olha aí, esse sábado agora. A Nova Jerusalém vai estar cantando lá, a Igreja Batista Nova Jerusalém, e vai ser uma bênção muito grande. Vai ser que horas também? Às 19 horas. 19 horas. Na rua Filomeno Coelho, número 49. Vai ter bolo, pastor? Rita. Vai ter bolo? Vai ter bolo, né? Tem bolo, né? É aniversário. Muito bom. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa, pro meu filho, quero mandar um beijo pra todas as igrejas de Edificação em Cristo, os pastores, o João Damasco que veio aqui me acompanhando hoje. E eu queria deixar aqui um aviso, Jota, claro. Dia 21 e 22 de março, nós vamos ter um centro de treinamento de batalha espiritual lá no Hotel Mont Blanc,
em Nova Iguaçu, e as inscrições estão abertas. Quem quiser participar e trabalhar com isso, que é muito latente, nós precisamos saber sobre batalha espiritual, é só mandar um e-mail para cetibrj@gmail.com. cetibrj@gmail.com. Muito obrigado, reverendo Lael de Alcântara. Leva um abraço carinhoso pro povo querido da Igreja Presbiteriana de Bangu, por gentileza, reverendo. Obrigado, JR, obrigado, ouvintes que nos acompanharam nesse momento. Nós queremos dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estar ali com esses irmãos da Igreja Presbiteriana de Bangu. Um abraço, um beijo no seu coração, como também quero desejar aos voluntários do NAVE e do CRER, que nesse momento estão fazendo assistência espiritual, tanto no INCA quanto aqui no INTO, que Deus possa abençoar a cada um de vocês nessa missão tão gloriosa. Bênção puríssima, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a toda a nossa equipe, e dizer a você, ouvinte, que nós estamos trabalhando nessa perspectiva de compartilhar o amor, compartilhar Jesus Cristo. Ontem nós tivemos um post aqui que bombou, hoje estamos aqui com outro post no Face da Rádio 93 FM, onde você vai encontrar aqui uma mensagem gráfica bastante interessante, o versículo bíblico, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Você vai ler esse versículo da palavra de Deus aqui, vai observar a mensagem que está centrada aqui é da palavra de Deus, é do amor, é do evangelho, é de Jesus Cristo. Nesse mundo de guerra, nós precisamos falar de Cristo o tempo inteiro. E hoje, uma imagem chamou a atenção do mundo inteiro. Realmente é uma imagem impressionante. Os companheiros estão assistindo aqui, estão vendo aqui junto. É desse flagra de um furão que está aqui em cima, pegando carona no voo de um pica-pau. Então tem um pica-pau voando aqui e um furão nas costas dele. É uma cena absolutamente inusitada. Aquela situação, eu olhei e falei, isso é montagem. Aí a equipe de jornalismo disse, não, tem a sequência do voo que mostra que de fato isso aconteceu. De uma forma ou de outra, a gente fica realmente impressionado e mostra como é possível que pessoas diferentes, né, aqui são criaturas diferentes, possam andar juntas. Nós temos tantas afinidades entre os seres humanos e, lamentavelmente, as diferenças têm se ampliado tanto, e nós precisamos buscar sempre a direção, a bênção e a graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que o amor é tão importante e nos faz querer estar sempre juntos. O amor nos aproxima. Nós vamos orar juntos nessa hora, exatamente com base nessa realidade espiritual. Nós vamos clamar aqui ao nosso Deus e Pai, pedindo a Ele por misericórdia e graça sobre a vida dos nossos ouvintes, especialmente sobre esse assunto sobre o qual tratamos hoje. Nós vamos orar com o Bispo Jaime também, pedindo que Deus traga consolo àqueles que estão com seus corações enlutados, e também cura aos que estão enfermos. E lembramos com carinho do nosso companheiro de debate aqui, o reverendo Isaías, que está enfermo. Nós vamos orar também pela paz no mundo. Temos pedido muito a Deus pelos episódios que envolvem Estado Islâmico e o Boko Haram, ambos extremamente violentos, e que nós precisamos nos unir para falar cada vez mais de Jesus. Essa é a temática da nossa vida. Fale de Jesus, compartilhe o amor, compartilhe Jesus. Pai, nós te damos graças por esse dia, te agradecemos por estar aqui neste lugar e poder, Senhor Deus, realmente ser instrumento e boca de Deus nessa terra para tantas pessoas. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, pela paz no mundo, como foi solicitado aqui, Senhor, e é uma realidade latente no meio da sociedade. Senhor, o inimigo tem se aproveitado e tem incitado a violência, tem incitado a agressividade, Senhor, no meio das pessoas. E, Senhor, existem pessoas se matando e, Senhor, isso não vem do Senhor. Eu te peço que pessoas sejam realmente alcançadas pelo teu amor, Pai, transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Nós entregamos nas suas mãos, Senhor Deus, e queremos ver, Senhor Deus, algo mudando no mundo, algo mudando no nosso país e em qualquer lugar desse mundo, Senhor, para que se revele a tua boa mão, Senhor, que opera grandes coisas. Eu entrego nas tuas mãos os enfermos, em especial o reverendo Isaías, Senhor, que está enfermo. Pai, o Senhor pode curar, Senhor Deus, aonde eles estiverem agora, Pai, que o Senhor envie, Senhor Deus, a tua cura em nome de Jesus, que ela brote no meio deles, Senhor. Oramos pelos corações enlutados, as pessoas que perderam entes queridos. Deus, consola esses corações, conforta, traz a paz dentro no interior que excede todo entendimento. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Cristo é o poderoso
Você sabe muito bem. Jesus Cristo é o dono do mundo. Você sabe muito bem. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.